Pedroso de Moraes com lentidão sentido Rebouças. Atenção, não sabe vem em São Paulo Freire. Não é uma vá mais pelo Cebolão na direção de Interlagos pela Marginal. Estamos na casa de 286 quilômetros de problemas. Não tá legal não, depois que passa a Dutra, o motorista já enfrenta a lentidão. O Cebolão, o motorista vai quando para 137,5. Estamos aproximando mais uma vez dos 300 quilômetros de lentidão na cidade. E eu registro que tem um acidente, mas a informação saída do Cebolão e já causando uma lentidão bem razoável na marginal do Rio Tietê, na chegada ao Cebolão. Estamos na casa de 352 quilômetros de lentidão. Ficou ruim demais, o elevador tem esse acidente. Antes do motorista encostar na pista de mapeamento, o rádio sul-americano atrasado, na casa de 400 km de lentidão, estamos na casa de 410. Ao longo da última década, a média diária de vias congestionadas nos horários de pico vespertinos na cidade de São Paulo foi de 118 km. Entre os anos de 2002 e 2010, a velocidade média do trânsito nos horários da manhã e da tarde foi de 16,27 km por hora. O tempo médio gasto pelos paulistanos para realizar todos os deslocamentos diários foi de 2 horas e 42 minutos. A cada mês, o paulistano passa 2 dias e 6 horas no carro ou no transporte público para se locomover, perdendo em média 27 dias por ano preso em congestionamentos. No dia 23 de maio de 2014, o índice de congestionamento na cidade registrou mais uma quebra de seu pico histórico. Nesse dia, dos 835 quilômetros das principais vias públicas da capital, monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego, 344 delas apresentavam-se em estado crítico de congestionamento. No começo da noite deste dia, São Paulo infartou mais um dia. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Aqui termina a discussão política, termina a ideologia, tem um problema físico. Nosso cenário ele é muito ruim, embora fosse previsível. Ao apoiar incondicionalmente o automóvel, era previsível essa situação que nós estamos. São Paulo está congestionado já há mais de 30 anos. Como reduzir a dependência do uso do automóvel? Quer dizer, é como se fosse uma droga. Entende? Quer dizer, a pessoa inoculou aquilo. E aquilo ali não é uma coisa que é de classe. É uma coisa que passou a ser quase um desejo. Porque ela é uma extensão da gente. A nossa cidade foi estruturada para a operação do automóvel, para as pessoas se deslocarem de automóvel. O Brasil tem 0,21 carro por habitante. Cidades como Brasília e Porto Alegre, perto de 0,38. Belo Horizonte, 0,42. Estados Unidos, a média é 0,8. Em alguns países da Europa, 0,88. Quer dizer, Mônaco é uma cidade que tem mais carro por habitante. Você não ouve falar de trânsito, porque é um desfile, né? As pessoas conhecem Mônaco a pé. Geralmente a sociedade não tem noção da quantidade de carro. Nós temos que entender que a tecnologia automóvel exige muito espaço. Não cabe todo mundo usar automóvel, ou mesmo uma parte significativa. Então, chegamos no limite de São Paulo. Nós geralmente enxergamos o carro no horário de pico. Mas na realidade, os dados que nós temos é que no horário de pico circula entre 20% e 30% no máximo da frota. São Paulo tem 4 milhões de automóveis, o que é uma frota gigantesca. 4 milhões de automóveis é uma frota gigantesca, uma das maiores do mundo.
Quantos automóveis estarão hoje, à tarde, bloqueando o trânsito de São Paulo? 4 milhões. 600 mil. É um número suficiente para fazer esse problema todo. Não é o carro que faz o trânsito, é o uso dele no lugar errado. Nos últimos 13 anos, de 2001 a 2012, a frota de carros no Brasil cresceu vertiginosamente, saltando de 16 para aproximadamente 42 milhões de unidades licenciadas, um aumento de 160%. Na cidade de São Paulo, detentora da maior frota, mas não da maior taxa de motorização, esse número já bateu de longe as 4 milhões de unidades. No país, nesse mesmo período, a taxa de motorização, considerando só os carros, cresceu de 94 carros para 213 por 1.000 habitantes. Na capital paulistana, esse índice chega a 378. Em Curitiba, que apresenta a maior taxa dentre todas as cidades brasileiras, esse número atinge 533 por 1.000 habitantes. Os números do país estão bem abaixo de cidades europeias e americanas. Algumas capitais brasileiras se aproximam, mas não chegam a ultrapassar a média de algumas capitais destes continentes. Por incrível que pareça, o grande problema não é a quantidade, e sim sua eleição como meio prioritário de deslocamento por paulistanos e brasileiros. Mas o grande problema é a simbiose entre carros e planejamento das cidades, que durante décadas também o elegeram como protagonista de suas vias públicas. Milhões de carros nas ruas, ocupando um espaço que não cresceu e não cresce na mesma proporção. Todos os dias eu saio do Parque Guarani, que é Itaquera, né, onde eu moro, e vou até o Parque Dom Pedro. Subo umas 2 ruas, né, uns trechos, e saio na Avenida PC. Primeiro a gente vai pegar um micro-ônibus, depois a gente pega outro, até chegar na Avenida Eliseu de Almeida. Eu tento não pegar o fluxo grande, eu vou cortando por dentro de Taboão até sair na Giovanni Gronchi. Entro mais 2 ruas e já saio na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira. E aí eu pego um ônibus chamado Terminal Parque Dom Pedro e vou até o meu trabalho. Eu faço amizade muito rápido assim, com as pessoas, converso muito. Geralmente eu venho música e tal. É pra eu vir nos e-mails, no trabalho, mensagens. No metrô que eu leio mais. Assim. Eu amo ir trabalhar de carro. Eu vou pensando no que eu tenho para fazer, vou pensando no que aconteceu, no que eu fiz. Eu vou planejando o meu dia, vou vendo qual reunião que eu tenho para fazer amanhã, na semana seguinte. É um momento que eu tenho para mim. Se levarmos em consideração a relação modal-ocupação do espaço viário, podemos ter uma ideia do impacto causado pelo protagonismo desse tipo específico de motorização individual. Um pedestre ocupa pouco mais de 1 metro quadrado de via pública. Uma bicicleta, 2 metros. Um passageiro no ônibus, cerca de 2,5 metros. Um carro, num congestionamento, 20 metros quadrados. Considerando que a média de usuário por veículo é de 1,4 pessoa por automóvel, conclui-se que cada pessoa ocupa aproximadamente 14 metros quadrados de via. Em movimento, essa ocupação pode chegar a impressionantes 30 metros quadrados, já que o carro em trânsito preenche aproximadamente 40 metros quadrados de via pública. Pesquisas de mobilidade urbana dão conta que nos horários de pico, 85% do espaço viário da capital paulistana é ocupada pelo trânsito dos carros e das motos. Se considerarmos que os mesmos são responsáveis por apenas 31% do total das 38 milhões de viagens dia, o que temos é um quadro flagrantemente assimétrico, onde um número significativamente menor de cidadãos ocupa um espaço escancaradamente maior, contrariando qualquer princípio elementar de igualdade de direitos com a coisa pública. Em resumo, todos os outros modais juntos ocupam muito menos espaço de vias públicas do que uma pessoa dirigindo um automóvel. Em outras palavras, com poucos carros faz-se um enorme congestionamento.
tem uma série de mitos, uma série de números que a gente precisa entender. Como não cabe os automóveis, temos que redividir o espaço. E nós insistimos na ilusão de ampliar ruas e, ao mesmo tempo, injetar um monte de automóveis na sociedade. A gente vê que quando você cria mais via, você atrai mais carro. Você não faz ao contrário. Então, assim, quando tiraram os caminhões da Bandeirantes, ficou uma maravilha a Bandeirantes por 40 dias. Até que os carros descobriram que a Bandeirantes estava uma maravilha. Então, quem não vinha de carro passou a via. Então, dela já virou um inferno. A gente teve uma experiência recente, que foi a abertura de 3 novas vias, pistas na Avenida Marginal do Tietê, né? E ali, né, quer dizer, se acrescentou viário e o congestionamento voltou, né? Por quê? Porque há uma certa acomodação, né? Nós podemos dizer que há uma certa acomodação, amplia-se o viário, mais carro ocupa. E é engraçado que às vezes quando você reduz o viário, parece que os carros também se redistribuem. Temos 2 decisões a tomar. Uma, que algumas cidades do mundo optaram por esse caminho, não faz nada. Então você observa em cidades que não fizeram nada, que o aumento do congestionamento faz as pessoas mudarem de atitude, elas mudam de endereço, mudam o emprego, elas não vão mais ao cinema que elas iam longe, ao shopping center, etc. Ou seja, as pessoas se reorganizam, isso demora um tempão e, enquanto isso, todo mundo vai sofrer muito com o congestionamento. Para mim, não parece uma decisão inteligente, vamos dizer assim, de bom senso. A outra decisão é a seguinte, olha, precisamos melhorar as condições para todos. Isso é que é o mais importante. A grande movimentação da gente é para democratizar esse espaço público, que é a via. A via pública é pública. Foi construído com recursos não só do IPVA. O IPVA é uma parte pequena, né? Foi construído com recursos da sociedade toda. Quer dizer, a única coisa que o usuário não paga do transporte é a via. O resto tudo ele paga. As vias são equipamentos públicos, feitos com dinheiro público e mantidos com dinheiro público. Se a gente quer viver numa sociedade democrática, se a gente quer uma sociedade equitativa e que as pessoas tenham seus direitos respeitados, esse espaço público tem que ser dividido de acordo com o número de pessoas e não de acordo com o número de veículos. Então, um ônibus com 50 pessoas vale muito mais do que 20 carros, cada um com uma pessoa só, que são só 20 pessoas contra 50. Em qualquer avenida de São Paulo tem mais gente dentro dos ônibus do que dentro dos automóveis. Então, como é que o ônibus tem menos espaço que os automóveis? Não faz nenhum sentido uma democracia. A área da cidade, superfície de direito carroçável, a prioridade é para o transporte coletivo. E depois os veículos urbanos de serviço, caminhão de lixo, ambulância, corpo de bombeiros. Nessa guerra civil do urbanismo rodoviarista, o corpo de bombeiros, acho que a maior atividade dele é resgatar as pessoas nas ferragens. Uma coisa impressionante, são anjos, né? Os caras vão lá e resgatam o cara no meio das ferragens. É preciso questionar esses mitos, esses enganos todos que circulam e discutir uma nova situação de mobilidade em que as ruas sejam redivididas de acordo com as necessidades primordiais de quem está caminhando e usando o transporte coletivo. Essas são as 2 prioridades. Não tem dúvida nenhuma que o transporte coletivo, né, e a bicicleta, e para não falar das pessoas a pé, ocupam de maneira mais racional, de maneira socialmente mais justa o espaço viário da cidade. Por quê? Porque transporta mais gente em menos espaço. E o espaço viário da cidade é um espaço restrito. Então, é fundamental que se difunda essa noção de que quem usa o espaço da cidade realmente está gastando, né, utilizando recursos públicos em demasia. Essa noção é uma noção que nós precisamos introduzir, até para poder avançar no sentido de por que a prioridade tem que ser para o transporte coletivo. Não é uma questão de capricho, é uma questão de viabilização da mobilidade da cidade. Não podemos continuar a política que foi a política desde os anos 30 de alargamentos sucessivos do sistema viário para poder caber mais carro e, logo em seguida, isso se tornar insuficiente. O automóvel particular, ele tem que pedir licença e pedir desculpas. Desculpas eu entrar aqui na rua. Posso fazer meu caminho normal? A gente vai pegar muito trânsito. Muito.
A maior dificuldade é você pegar a condução, né? Ônibus lotado. Então realmente é muito difícil. Muito difícil de você se locomover. Mas com fé você chega lá, né? Não pode ter medo de você encarar o seu dia a dia. Acho que hoje em dia não dá pra você saber qual é o problema, né? São vários, então geralmente é o fluxo que é grande, né? E isso é uma das opções que eu faço pra não vir de carro também. O carro tá na garagem lá. Geralmente eu vou ouvindo uma música, tô folheando livros. Só uso no fim de semana, ali lá. Porque não compensa ir de carro. Eu uso o ônibus, eu uso o metrô, eu uso muito a bicicleta ultimamente e eu uso o carro também, e tenho usado cada vez menos. A bicicleta a gente tem que ter a gente tem que ser um pouco aventureiro para enfrentar alguns problemas no caminho, né? Porque a cidade de fato não foi feita nem para pedestre nem para bicicleta, né? Foi feita para carro. A condução deixa de você muito cansado. Você acha que fica mais cansada pela condução do que trabalhando. Se tivesse uma oportunidade de trabalhar perto de casa, era melhor. Andando a pé, você respira outro ar, né? Tipo, é um negócio mais de uma coisa assim como uma liberdade, você tá livre. Dentro de uma lotação do ônibus, você vai naquele aperto, você não... Sei lá, pelo menos eu não me sinto bem, né? Indo assim, sufocado, né? Na região metropolitana de São Paulo, acontecem por dia 25,2 milhões de viagens motorizadas. Destas, 55% são feitas por modo coletivo. E 45% por modo individual. Das 25,2 milhões de viagens motorizadas realizadas diariamente, cerca de 18 milhões concentram-se no município de São Paulo. Essas 18 milhões de viagens diárias são realizadas por um contingente populacional de aproximadamente 7,2 milhões de pessoas, que equivalem a uma população 6 vezes maior do que a população de Curitiba. Destas, 4,5 milhões de pessoas fazem suas viagens utilizando modos coletivos, enquanto 2,7 milhões de pessoas realizam suas viagens de modo individual. O sistema de transporte público sobre pneus, municipal e intermunicipal, participa do atendimento de 82% das viagens por transporte coletivo que se realizam no município de São Paulo diariamente. São aproximadamente 8,2 milhões de viagens que utilizam o ônibus na realização total ou parcial de seu trajeto. O metrô, embora seja o mais rápido meio de locomoção, além de importante nó estruturador da rede, participa de apenas 22% das viagens diárias realizadas na cidade, sendo que apenas 5% acessam suas estações diretamente. O trem, por sua vez, mesmo com o crescimento de sua demanda, é responsável por só 11% das viagens municipais de transporte coletivo. A limitada rede metroviária, somada à baixa frequência e obsolescência da maior parte da infraestrutura ferroviária, faz com que o sistema sobre trilhos sobrecarregue o sistema coletivo sobre pneus. Na região metropolitana de São Paulo, trens e metrôs, mesmo sendo maiores e mais rápidos, e no caso do metrô, mais confortável, transportam por dia muito menos passageiros que os ônibus. Esse desequilíbrio induz mais pessoas a realizarem seu deslocamento através de veículos sobre pneus, contribuindo, seja de modo privado ou coletivo, para aumentar a quantidade de carros, motos e ônibus trafegando diariamente pela malha viária urbana.
Os números dessa disputa diária no sistema viário municipal da cidade de São Paulo nos ajudam a compreender em parte o porquê de sua capacidade estar tão comprometida. 3,7 milhões de pessoas realizam 8,2 milhões de viagens, utilizando uma frota aproximada de 17 mil ônibus e micro-ônibus, enquanto 2,7 milhões de pessoas realizam 7,9 milhões de viagens, utilizando uma frota circulante de aproximadamente 4 milhões de automóveis. Ou seja, na cidade de São Paulo, as viagens de carro se aproximam do número de viagens feitas por ônibus. O problema é que, para isso, utiliza uma frota 250 vezes maior e transporta um número de pessoas 27% menor. A prioridade não dada ao transporte público foi uma decisão política errônea, cega, bizonha, porque o cidadão em geral, seria beneficiado com um transporte público melhor, o cidadão do automóvel não seria prejudicado. Então faltou foi aquela sensibilidade mínima que se esperava de um gestor público. Ele não precisava favorecer tanto uns. Ele não teve preocupação de prejudicar os de transporte público. Ele só teve a preocupação de facilitar o deslocamento do transporte individual. E não precisaria ter sido dessa forma. Comparar os investimentos no público e no privado é a matriz de análise mais adequada que a gente tem para entender os problemas de mobilidade da cidade e para, de quebra, entender a lógica da sociedade brasileira. A prioridade máxima é transporte público, coletivo, né? Ônibus, corredor de ônibus. Ninguém pode reclamar de corredor de ônibus. Corredor de ônibus de verdade são 2 faixas por sentido. Não é isso? Tem que fazer. A pessoa tem que ficar quieto e tem que fazer. A reduzida infraestrutura de transporte coletivo sobre trilhos. Há pouca prioridade para a circulação dos ônibus que disputam espaço para circular no sistema viário com os automóveis. E a falta de organização e estruturação do sistema sobre pneus comprometeram, ao longo do tempo, a qualidade do serviço de transporte público na região metropolitana de São Paulo. Agora, as questões que ficam são: por que os carros, que transportam uma quantidade muito menor de pessoas, podem em certos horários ocupar cerca de 80% da via pública, enquanto os ônibus, que levam muito mais gente, têm que se contentar com meros 6% da malha? Porque um usuário de um transporte motorizado individual como o carro pode ocupar de 14 a 30 metros quadrados de via, enquanto todos os outros somados não chegam a 5. Por que a preferência para os carros em detrimento de outros modais? Eu diria o seguinte: historicamente, nós estamos investindo mais em transporte individual do que em transporte público, porque nós apostamos, eu digo a sociedade brasileira, a sociedade paulista e paulistana, nós apoiamos, né, um modelo de sociedade que é um bocado desigual, em que as vantagens são apropriadas por um grupo, em detrimento do outro, e que nós acomodamos essas condições de vida na cidade. Através do quê? Apoiamos uma urbanização de baixíssimo investimento. Nós crescemos, constituímos essa metrópole na base de baixos investimentos, de pouca infraestrutura instalada. Esse interesse do coletivo sobre o individual, no mínimo teria uma racionalidade do tipo, é um sistema mais eficiente. Quando a gente olha essa aparente contradição entre por que mais investimento no transporte individual do que o coletivo, a gente começa a perceber algumas coisas, as justificativas para falar, não, é porque se eu abrir uma avenida, todo mundo pode usar a avenida. Se eu criar uma linha de bonde ou de metrô, só quem anda de bonde e metrô pode usar. O que é uma verdade muito limitada. O hábito da monomodalidade trazida pelos imperativos do carro,
mais a histórica e desigual opção rodoviarista de seus planejamentos e investimentos urbanos, mais desigualdade de infraestrutura e investimento em suas regiões metropolitanas, mais linha metroviária desproporcional, mais inexistência, sucateamento ou ineficiência da malha ferroviária configuram, na maioria das capitais brasileiras, os grandes problemas de mobilidade no espaço da cidade.